Olá, boa noite, pessoal. Aqui é Karina da Rede Magia da Ilha de Florianópolis. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para as últimas maratonas desse ano, as últimas lives, tá? A gente está na reta final. Essa é a nossa última semana e vamos sentir saudades, com certeza, meus amores. Vamos entrando, pessoal aí ficando à vontade. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem por aí? Pessoal que está entrando, seja bem-vindo. Maratona do aprendizado no ar. Hoje nós vamos manifestando 2021 para vocês. Todo mundo pronto aí para esse manifesto? Boa noite. Vamos esperar um pouquinho. Pessoal, a loja, eu tô na loja, a gente tá com a loja aberta, tá? Quem quiser vir pra cá, será mais que bem-vindo, tá? Desculpa se vocês escutarem hoje algum barulhinho, às vezes é de cliente que chega aqui. Boa noite, gente, sejam bem-vindos. Alexandra, quem mais tá entrando por aí? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Márcia, é isso? Dá um joinha pra gente se vocês estão ouvindo bem aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Fechou. Tá? A gente tá aqui na Maratona do Aprendizado. Pra onde a gente vai hoje? Quem é que vai estar aqui com a gente? Boa pergunta. Hoje a gente vai para Brasília, onde tudo acontece. A gente tem uma pessoa muito especial lá, que é a Joema, que ela faz parte da nossa equipe, que é uma pessoa maravilhosa, inspiradora e muito mais, tá? Qual que é o nosso tema? Boa noite, gente. Qual que é o nosso tema? Manifestando 2021. Na reta final, a gente tá, né? E vamos ver? Vamos chamar ela? Vamos lá? Tudo bem com vocês aí, gente? Vai dando um oizinho. Tudo bem, Alexandra? Ela é show, ela é mesmo, concordo. Ela é uma pessoa muito especial. Joema Povo. Oi, boa noite, Lu. Tudo bem com você? Já falei, escutar um barulhinho que a gente tá com a loja aberta, tá, amores? Hoje não teve jeito. Vamos Oi, chamar a oi. nossa câmera. Oi! Achei. Tudo bem? Boa noite, amor. Boa noite, Tudo bem? querida. Boa noite, todo mundo. Graças a Deus, tudo Que ótimo. cantinho lindo esse seu aí. Meu É, seu quarto. quarto! Que Meu delícia. quarto é o meu cantinho. É É aqui onde a isso. magia acontece. É isso aí. Mas tem que ser, né? Tem que ser na nossa casa, né? Hoje eu tô aqui na É loja. porque Pode falar, amor. aqui a gente precisa de um cantinho onde a gente trabalha energia, né? É claro que a gente consegue fazer o trabalho em qualquer lugar, mas é bom a gente ter um lugar especial para isso. Então, no meu quarto é onde eu fico mais tranquila, tenho menos interrupção, então elegi esse É espaço. isso mesmo. É isso aí. Hoje eu tô aqui na loja. A loja tá aberta ainda, que a gente tá ficando até mais tarde. E falei que nós estamos na reta final aí da Maratona do Aprendizado. Tô super animada. Hoje a gente vai ter confraternização, depois a gente vai mostrar para vocês aí. Não vejo a hora. Tô com bastante coisa legal aí para vocês. Seja bem-vinda diretamente de Brasília. Passo a palavra para você, minha linda. Olá, todo mundo, boa noite. Meu nome é Joema Póvoa. Eu tenho o prazer de participar dessa equipe linda, que é a equipe da Rede Magia da Ilha. Eu sou terapeuta com uma técnica chamada Theta Healing, que é uma técnica de cura energética. E a gente tem a proposta desse finalzinho de ano, né, de reviver, não, digamos, relembrar o que a gente passou em 2020, para trazer os aprendizados e também manifestar 2021, né? 2020, como todo mundo bem sabe, foi um ano bem desafiador para todos nós, né? Em vários aspectos.
né? Infelizmente, a gente teve perda de muitas vidas. Estamos aí com uma segunda onda, né, aparecendo, que já era prevista, mas tudo isso gera no coletivo, né, uma vibração de muito medo, de muita angústia, muitas pessoas depressivas. E aí, a nossa ideia aqui hoje é trabalhar um pouco isso para a gente conseguir manifestar um 2021 melhor. Então, vamos começar falando o que é manifestação, né? Eu falo que, assim, de uma maneira muito simples, manifestar é criar na realidade a partir daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente deseja. Então, grande parte do que a gente traz para a nossa realidade é fruto do nosso desejo, dos nossos pensamentos. Inclusive o que é ruim. Então, a gente manifesta no nível de pessoa, pessoal, que acontece na minha vida. Eu manifesto, digamos assim, na minha comunidade, na minha família, no meu ambiente de trabalho, na minha cidade. Mas a gente manifesta no coletivo, que a gente pode falar no planetário, no mundial. Então, o que a gente tem manifestado, que a gente manifestou em 2020 e que está manifestando para 2021, é muito relativo àquilo que que está no nosso pensamento, que está nos nossos desejos, né? Mesmo que inconscientes. Então a gente viu um ano, mesmo a partir de 2018, 2019, de muitos conflitos, muito separatismo. Tudo isso, vou jogar a sardinha para o meu lado aqui, que Karina sabe, eu sou também professora da área de gestão ambiental. Então, assim, tudo aquilo que a gente tem feito com relação à natureza, né? Todas essas questões de pensamentos, atitudes também, uma hora volta. Existe a lei, né, da ação e reação. Talvez não seja, a gente acha que é uma coisa muito imediata, mas nem sempre. Então, assim, o que a gente manifestou em 2020 é reflexo do que a gente vem fazendo em relação à natureza, aos nossos pares, aos outros, né? Como pessoa, como sociedade. Então, isso de alguma forma reflete. E o que é importante nesse aspecto? Já que nós manifestamos a nossa realidade, e essa manifestação, como bem disse a nossa querida Silvana, né? Na semana passada, foi na semana passada, né? As coisas estão tão rápidas que eu já estou esquecendo. Que ela falou da cocriação, né? Nós cocriamos a realidade. Então a gente tem que ficar muito atento àquilo que a gente sente, aos nossos pensamentos, né? Para que a gente consiga realmente fazer um ano, uma vida, um espaço diferente, com mais amor, com mais harmonia. Então acho que o primeiro passo é isso. A gente refletir sobre os nossos pensamentos, aquilo que a gente tem desejado. Parece às vezes uma coisa besta, né? Mas assim, quantas vezes, né? Falando aqui no Brasil, lá fora nos Estados Unidos não foi diferente, questão de política. Ai, fulano é gado, não sei o que, bolsominion, esquerdista. Gente, tudo isso, todas essas energias trazem esse peso, trazem essa baixa vibração e trazem a manifestação do que está acontecendo agora. Então é essencial que a gente comece a prestar atenção nas coisas que a gente pensa. Não digo nem só do que verbaliza, né? Mas do que a gente pensa. Pode falar aí, Karina. Vou falar uma palavrinha. Responsabilidade nos pensamentos e na fala. Sim, com certeza. Então a gente tem que ficar muito atento e assim, quando a gente vê esse ano que foi muito difícil, é muito fácil a gente se botar no papel de vítima, né? Ai, tá vendo de novo as coisas ruins, porque a crise é isso, fulano aquilo. Não, de alguma forma foi você que criou isso. Né? Em pequena ou grande escala, cada um de nós contribuímos para essa realidade que se apresenta. Então a gente precisa sim ter muita autorresponsabilidade por aquilo que está acontecendo, pela nossa vida, pela vida do coletivo, do que está acontecendo no planeta. Né? Nós somos responsáveis por isso sim. Então acho que o primeiro ponto é esse, né? Ficar atento aos pensamentos, aos sentimentos. Acho que isso é uma coisa muito importante. Pensando ainda em manifestando para 2021,
como eu falei, 2020 foi um ano muito complicado, né, para todo mundo. Então, assim, quem puder, faça uma listinha daquilo que não foi legal. O que que você não quer levar para 2021, né? Seja no aspecto de saúde, de financeiro, de família, faça essa lista e olha para essas questões e fala assim, o que que eu posso fazer para mudar? Né? O que que depende de mim que eu posso mudar? Porque não adianta a gente botar a responsabilidade para o outro. A responsabilidade é nossa. Então, se eu não quero carregar aquilo para 2021, o que que eu preciso fazer? Voltou. Agora acho que voltou. É assim mesmo, É assim acontece. mesmo. É. Então, então fazer essa listinha, né, das coisas que você não quer mais carregar para 2020, olhar para ela e ver o que que aquela situação, o que que você precisa aprender com aquela situação, né, e o que que você pode fazer de ação e mesmo de pensamento para não levar isso para 2020. Então é o famoso desapegar, né? Muita gente chega no final do ano e começa a fazer o destralha, né? Ver o que que tem de roupa, o que que pode doar. Gente, vamos fazer isso nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, Sim. né? A gente começa. É importante fazer as duas coisas também, né? Também das coisas físicas, né? De material, né? Sempre tem gente que precisa, ainda mais agora. Mas a gente fazer essa faxina interna é super importante. E tem uma coisa que eu falo, que eu acho assim que a gente tem que prestar muita atenção, nós somos como se fosse um copo que está constantemente cheio. E normal, às vezes a gente está com o copo assim que está sujo, a água está suja. E a gente quer, né, um futuro, pensando em 2021, quero um 2021 maravilhoso, né? Mas como é que eu faço para botar essa água limpa se o copo está cheio e está sujo? Eu preciso esvaziar, preciso jogar fora. Então, esse esvaziamento de sentimentos, de emoções, dos traumas que a gente tem, das crenças que a gente tem, para que a gente consiga dar espaço para o novo. Então, qualquer coisa que ela precisa ser construída, ela precisa de espaço. Se já existe alguma coisa ali, precisa primeiro ser destruído para depois ser reconstruído. Então, é importante que a gente dê esse espaço. O Fábio mandando mensagem aí. Então, assim, isso é muito importante que aconteça. E aqui, falando de 2020, 2021, às vezes a gente, quando fala em manifestar 2021, a gente fica projetando ou idealizando um ano maravilhoso, onde muitas coisas vão acontecer. Não que isso seja ruim, mas a gente não pode botar isso como uma grande expectativa. Porque eu falo assim, quando a gente cria expectativa, a gente está criando um campo enorme para frustração. Então, uma coisa é a gente planejar, visualizar um ano novo, outra coisa é a gente ficar criando expectativas sobre um ano novo, né? De coisas muito melhores, fantásticas e tal, né? Então, é importante que a gente não crie essa expectativa. E agora eu vou entrar numa seara muito importante e que para mim veio intuitivamente. Para quem gosta de astrologia, deve estar observando isso. Ah, gracinha da Alexandra. A Alexandra é minha amiga de remo, É ó. mesmo? A Ale tá lá no Pará, mora lá no Pará, estava aqui em Brasília. Fizemos remo junto, é uma gracinha ela. Então, voltando, essa questão mais, digamos, espiritual mística, né? Os astros falam, e eu vim sentindo isso há algum tempo, o nosso 2021,
eu sinto que ele vai ser tão ou mais desafiador que 2020. Isso é um bom sinal ou isso é um mau sinal? Conta pra gente. Ai, pois é, aí vai depender de como a gente encara a coisa. Então, vamos pensar assim, né? Começou a pandemia, pelos estudos mesmo dos cientistas e pelos relatos históricos, já sabiam que teria uma segunda onda, talvez uma terceira. Normalmente a segunda onda é mais forte que a primeira. Já tinha sido falado sobre crise econômica, quebra de safra, tudo isso já estava previsto, né? Só que a gente tem que começar a ficar atento para isso, a se preparar para esse tipo de ocorrência. Isso não quer dizer... e quando eu falo assim, de se preparar, não é a gente ficar alarmado, com pânico, nada disso, é a gente se preparar mesmo, né? Imagine, por exemplo, que um médico vire para você e fale assim: ah, Karina, você vai precisar fazer uma cirurgia daqui a 2 dias. Você pode encarar de 2 jeitos, né? Por exemplo, assim, você tem medo de cirurgia, medo de médico, medo de hospital. E fala, ó, você precisa fazer cirurgia daqui a 2 dias. Você tem 2 formas de encarar. Ok, deixa eu me fortalecer porque eu preciso passar por essa cirurgia, eu quero estar bem. Ou então você entra no estado vítima. Ai, meu Deus! Ai, vou ter que fazer cirurgia, eu posso morrer, não sei o quê, pode dar errado. Então depende do que a gente está vibrando. Então, quando assim, os astrólogos e outras pessoas, os sensitivos falam que 2021 vai ser tão ou mais desafiador, isso nos pede para quê? Para a gente entrar em pânico? Não. Para a gente se preparar. E se preparar o quê? Emocionalmente. Porque assim, uma pessoa que está equilibrada emocionalmente, vai vir o desafio, ela vai olhar para ele e falar, ok, vamos encarar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso fazer. Quem são as pessoas que estão perto de mim que eu posso recorrer para me ajudar? Agora, se a pessoa olha aquilo como, ai meu Deus, o mundo vai acabar, já era, né? Então, acho que assim, esse tipo de previsão e que tem sido colocada é muito para a gente se colocar preparado para, né? E aí eu acho que um outro, oh meu Deus, fugiu aqui, uma outra atividade, um outro instrumento que seria interessante de trabalhar é a gente entrar em contato com os medos, com os nossos medos. Porque todo mundo tem medo. Eu cheguei até a fazer acho que eu contei numa live, no dia que eu acordei, de um sonho. Vou falar aqui rapidamente, porque foi a partir daí que eu fui sentindo, né? Então, como eu falei assim, meu trabalho como terapeuta, ele é muito intuitivo. Então, assim, eu estou muito ligada à minha intuição, não descarto nada do que vem para mim. E foi muito interessante porque numa noite eu acordei de madrugada com muito assustada com um sonho que eu tive, onde eu entrava em contato com o meu maior medo. E aí eu acordei desesperada, né? Não conseguia fazer nada, acendi as luzes, comecei a orar, acendi vela, tudo aquilo. E a primeira ideia, nossa, o que é, né? Eu vou pedir para Deus, Criador, seja lá como é que a gente chama, né? Vou pedir para ele me afastar disso. E ok, tá certo a gente pedir para aquilo que não aconteça com a gente, ninguém quer. Só que, e se aquilo estiver no nosso caminho? E se aquilo for para o nosso aprendizado, como é que a gente faz? Vai continuar com medo? Né? Não tem como, então a gente precisa começar a encarar os medos. Então, vai encarando devagarzinho, né? Então, uma coisa que eu fiz e que eu sugiro também é entrar em contato com esse medo e quando ele ficar forte, pede para Deus para te dar força, te dar sabedoria, conhecimento, para que você consiga encarar isso da melhor forma. Porque talvez aquilo esteja no nosso caminho, aquele medo. Às vezes a pessoa tem medo de ficar sozinha, olha nós lá ficando de lockdown de novo. Às vezes a pessoa tem medo em relação a alguma questão financeira, a gente não sabe se vai ter uma crise ou não.
financeira. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas assim, esteja preparado, né? Pode ser que a gente perca pessoas da nossa família. Isso causa muita dor, né? Ninguém quer perder, não estou falando que, né? Ninguém quer perder, Sim. seja um amigo, ninguém. Mas assim, estejamos preparados. Essa que é a questão. A gente precisa estar preparado. A gente está aqui, a única coisa que a gente sabe é que um dia a gente vai. E a gente está aqui para aprender. Infelizmente, muitos dos nossos aprendizados vêm através dos desafios, né? Então a gente precisa, quando for pedir, eu falo assim, quando a gente vai pedir para Deus, é claro que a gente fica pedindo coisas, né? E não está errado, mas assim a gente tem que começar a aprender a pedir força, consciência, sabedoria, para a gente conseguir lidar melhor com aquilo. A gente qualquer pessoa de sucesso, de grande sucesso, passou por uma grande crise, por um grande desafio. E foi essa grande crise, foi esse grande desafio que tornou essa pessoa grande, né? Equilibrada, e bem estruturada. Então, assim, se nós estamos passando por isso, né? Então vamos pedir que seja dado, né? Que seja trazido para nós consciência, sabedoria, força. Vai lá. Não, você pode terminar o seu raciocínio, depois eu tô levantando a canetinha que a hora que você termina seu raciocínio, você chama eu. Não, mas pode ir lá, por isso que eu falei, pode ir lá. Como terapeuta, quais são os maiores medos que as pessoas te procuram? Então, para mim vem vários medos e a minha intuição é uma intuição que ela não é muito visual nem auditiva, ela vem no corpo. Então, às vezes eu sinto o medo como medo mesmo, como uma dor no peito. Então, não necessariamente, eu não conseguiria te falar qual é o melhor, qual é o medo que vem mais. Algumas pessoas às vezes relatam assim, medo de ficar sozinho, medo da morte, enfim, dos mais variados. Deixa eu ver aqui, na dor, na loucura, nos cabos caindo, mais um significa, nos cabelos caindo, isso mesmo. A luz. Que linda. Então, assim, muitas pessoas têm medos variados. Por exemplo, um medo que veio para mim nesse sonho era o medo da claustrofobia. Onde não era bem claustrofobia, mas eu estava fechada num lugar escuro onde eu não conseguia me mexer, né? E se a gente for pensar, é muito parecido com o que a gente está... muito parecido não, mas é como se fosse figurativo do que a gente está passando, né? De ficar dentro de casa, de não poder fazer muita coisa, não poder estar com as pessoas. E a gente se sente meio de mãos atadas, porque muita coisa realmente não depende da gente, né? E isso trazia esse medo, né? O medo financeiro, né? Medo de perder alguém. Então, assim, tem muita gente que tem medo de perder alguém, medo de ficar doente, tem os mais variados. E aí a gente precisa entrar em contato com esse medo, né, para poder conseguir ir liberando ele aos poucos, para que ele fique mais leve. Vai lá. A Silvana colocou aqui, sou criativa, sou equilibrada, sou corajosa. Que legal, né? Você ter essa visão, né? E olha só a Lucy Luz, já tá falando, eu tenho medo do escuro. Olha que interessante, os medos. Vamos colocando, pessoal, que eu acho isso muito legal. Tá. Isso é bem importante. Eu vou aproveitar e vou fazer uma consulta aqui. O meu medo, querida terapeuta, meu maior medo, você não vai dar risada? Claro que não. Tá, eu tenho pavor de barata. Normal. Muita gente tem. Meu filho tem Mas não é só de barata, não, é de qualquer coisa. O meu pavor, ele é tão grande que se eu puder, eu pulo. O Fábio tá dando risada aqui. Eu pulo do terceiro, quarto, quinto andar e eu me mato. Pra você ter noção do meu pavor com esse bicho. Sim. Então, assim, é super interessante. Vai chegando essa época, você sabe que algumas pessoas já sabem, morei 20 anos fora. E não tinha barata onde eu morava. E eu todo dia agradecia a Deus. Pode ter rato, né? Tinha rato, né? Mas barata. E eu agradecia tanto a Deus. Eu vou rir, a Lucy Luz.
E eu agradecia tanto a Deus, todos os dias. Você acredita que eu agradeci a Deus por não ter esse bicho Acredito. lá? E aí, quando eu vim pra cá, olha o meu medo. Me deparar com essas coisinhas fofas de novo. Uhum. E você sabe que a gente atrai, tá? Ah, se atrai. Se eu tô, sério mesmo, eu tô andando. Tá eu e o Fábio, ele tá aqui que não me deixa mentir. Se a bonitinha tá ali do outro lado da rua, eu olho ela, eu sinto ela, ela atravessa a rua atrás de mim. Uhum. Não, tô falando da real. Aí, Eu sei. e assim, Eu... e eu tenho, e o meu pavor é tanto, e essa época tem, é normal, tá? Mas eu tenho. Aí outro Uhum. dia, sabe o que aconteceu, terapeuta? Eu Hum. saindo da minha garagem, eu peguei, fiz as compras, eu tava vindo de um lugar e fui abrir a porta. Quando eu abri a porta do prédio, tinha uma ali, uma amiguinha. Saí correndo, tá? Que eu saio sem ver rumo. Sei. E fui para outra porta do prédio. Quando eu abro a outra porta do prédio, que tinha outra Outra amiguinha. amiguinha. Claro. Aí o que eu fiz? Corri para a porta da garagem, comecei a gritar pro Fábio, chorar, e vem me buscar e vem com remédio para matar todas as amiguinhas para eu poder Uhum. passar. Olha que Sim. loucura. Mas é isso acontece muito, né? Tem muita gente que tem esse pânico, pavor. Quando é muito de bicho, o que eu percebo é que está mais ligado a traumas, né? Porque não, por exemplo, o medo do escuro, medo da morte, medo de ficar sozinha, é muito uma coisa assim de essência nossa, né? É Então, mas muito, você nada pode disso eu perceber. tenho, terapeuta. A única Isso, coisa que pois eu é. tenho. Por isso que eu falo assim que deve ser algum trauma. E assim, o trauma, a gente pode criar esse trauma de infância, pode ser de gerações passadas, para quem acredita, pode ser de vidas passadas. Então, realmente, assim, aí, querida amiga, vamos combinar a sua sessão, Né? que a gente trabalha com isso, Né? né? Porque, Aí porque eu assim, queria o me que eu percebo, libertar por exemplo, disso, medo de amiga. cobra, medo de sapo, medo de barata, normalmente, pelo que eu já percebi, está muito mais ligado a traumas dessa natureza, de alguma experiência, alguma coisa assim, do que alguma coisa que seja de essência. Por exemplo, o medo de escuro, o que pode ser o medo de escuro? O medo do nada. Eu já tive, assim, né? De um dia me ver todo totalmente no escuro e, tipo assim, meu Deus, o que que é? Não existe nada. Tô no nada, né? E aquela angústia de não fazer sentido, pode ser isso, pode ser outra coisa, né? Para cada um, pode, assim, 10 pessoas podem ter o mesmo medo, medo de escuro, mas para cada uma a percepção é diferente. E é Exatamente. isso que a gente precisa trabalhar. Porque claustrofobia também, muita gente tem, mas para cada um a percepção, o sentimento é diferente. E é isso que a gente precisa perceber. O que quer dizer o medo de escuro para você? O que pior pode acontecer no escuro? Como é que você se sente? E é esse que vem o aprendizado. É aí que é através do sentimento, né, que a gente vai perceber qual que é o aprendizado que tem que ser feito para a gente liberar, né? E aí eu falei assim, claro, o ideal é fazer isso numa sessão, infelizmente nem todo mundo pode, e aqui eu já fica a dica, um parênteses, esse mês estou fazendo promoção, chamada Tempo de Cura, a sessão está saindo super barata, R$ 80, e a sessão é online, então todo mundo pode fazer. Mas a gente sabe que tem pessoas que não podem, né? Ou não tem tempo, enfim, ou não é prioridade. Mas tente se trabalhar nisso. Tente, assim, no momento que você estiver bem, claro, né? Fecha os olhos, se conecta com aquele medo, vê o que vem para você, qual que é o sentimento. O sentimento mesmo, vai vir medo, mas assim, percebe o seu corpo, se você soa, se não soa, se vem algum tipo de palpitação, percebe o que está em volta, tudo isso vai te dando pistas do que você precisa trabalhar, do que você precisa aprender para atenuar aquele medo, né? Então, acho que esse a gente aprender a trabalhar o medo, a minimizá-lo, é muito importante para, como eu falei, né, para a gente conseguir aprender
e desenvolver força e consciência, sabedoria para enfrentar os desafios, né? Eu Agora teve alguém que também colocou uma tenho coisa medo de aí. entrar na água, não ter fundo, mas eu sei nadar. Loucura, Olha lá que interessante. já Pode ler defrontei, de novo. já defrontei isso algumas vezes e nossa, não tá algumas vezes, mas Tá cortando, consegui. né? Tá cortando. O medo sempre me Uhum. ativou seguir ao invés de paralisar. Olha que bom, luz iluminada, luz e luz, Aham. né? Ah, tá, tem que ser luz e Sim, luz, né? sim. Porque, né? Mas tem alguém E que olha tem que medo interessante, porque ela bota. Ah, ela foi ela mesma que falou da água. Ah, tá. Ela mesma que falou da água. Pois é. E conseguiu. Olha que interessante, ela tem medo da água, né? E o que vem para ela de mais forte? Não ter fundo. Uma coisa que não acaba, né? Que ela não consegue visualizar o fundo. Então é diferente de às vezes de outra pessoa que também tem medo de água, né? Enfim. E aí é nisso, né? O que é o ter fundo para você? O que significa o ter fundo, né? E aí vai se percebendo nisso que aí você vai conseguindo identificar o que é na verdade que você tanto quer, né? Qual seria esse fundo? Ter um lastro de dinheiro? Ter pessoas junto com você? O que é esse fundo? Onde é esse onde você pisar, né? Então é bem interessante isso. Muito legal. Temos mais alguma, temos mais alguma pergunta? Não, eu acho que não. Uhum. Mas me fala uma coisa, aí no caso, se eu for fazer Hum, uma sessão com você e, hum. e você acha que isso pode ser solucionado? Pode sim. O que acontece? A gente sempre consegue acessar e liberar traumas e crenças que a gente está pronto. Então, na maioria das vezes, quando a pessoa vem para uma sessão com alguma intenção, então normalmente ela já está pronta para entrar em contato com aquele trauma, com aquela crença, e a gente consegue fazer sim essa liberação. Agora, sim, Jaime, isso aí em uma sessão depende. Depende total. Porque vai depender assim, de onde surgiu essa crença ou esse trauma. É, o que acontece? Às vezes um trauma, uma crença, a gente fala que ela se apresenta como se fosse uma cebola. Ela tem uma origem, né? Então, por exemplo, eu tenho medo de escuro. Então, às vezes a pessoa ficou no escuro um tempinho e ficou com medo. E aí, durante a vida dela, ela vai passando por várias situações que vai colocando ela no escuro. Tipo, ficar em casa e apaga a luz, em algum lugar o poste apaga. Tudo isso vão colocando camadas nessa cebola, né? E vai ficando mais cheia. Na terapia, o que a gente faz é tentar tirar tudo. Às vezes, a pessoa ela tá pronta para tirar até determinadas camadas, mas não tudo ainda. Mas é claro que a gente sente, conversa com a pessoa, né? Mas assim, é muito comum da gente conseguir acessar esse medo e conseguir fazer essa limpeza mesmo, de conseguir liberar o medo. E assim, o medo, é muito importante falar, o medo ele tem uma função, né? Assim, se a gente não tivesse medo das coisas, a gente ia ser muito imprudente. Então o medo ele é importante. Ele só não pode ser um medo paralisante, né? Por exemplo, igual você falou, às vezes eu posso ver uma barata e minha vontade é de me jogar do terceiro andar. E às vezes tem gente que faz isso, Eu né? faria. Eu Então, faria. assim, então, assim, ele Eu não sei que pode eu te faria. incapacitar. Então, assim, o medo ele não pode te incapacitar dessa forma. Mas ele tá ali para te alertar. Gente, quem gosta de barata? Deve ter, né? Os que gostam. Mas a maioria não gosta, é um bicho sujo. Será? Não, vamos combinar, é um bicho sujo. Ah, tem gente que trabalha com barata, né, amiga? Gosto, tem uns que gostam. Sempre É, tem. Então, assim, mas assim, o senso comum, ninguém gosta de barata. Barata é sinônimo de sujeira, é. por aí vai. Então, assim, Mas pra mim, medo de barata engraçado, é pra importante. mim, é.
É um Para mim, eu não pânico, né? vejo, Então, assim, eu não olho pelo lado sujo. É interessante. Eu olho uhum, pelo lado de ameaça que vai. Não olho por esse lado, eu nem penso. É tudo isso que você está falando, mas eu não olho nem por esse lado. Tão forte que é, você vê, ainda uhum, se eu olhasse por esse lado, né? é. Então, assim, o medo, ele tá ali para te deixar alerta de alguma coisa, né? Então, muita gente tem medo de cobra, medo de aranha. E, claro, o bicho, ele pode trazer algum problema, ele pode te matar, né? Alguns têm veneno, enfim, né? Então, esse medo, ele é importante. Mas o que eu falo, para nos deixar alerta. No momento que eles nos deixam em pânico, Não é que a gente saudável. não consegue fazer as coisas, aí não é É. saudável, né? Então, o medo de escuro é normal a gente ter medo de escuro, né? Porque a gente já está habituado, ainda mais agora, a gente já está habituado em ficar em locais claros, né? A claridade, ela nos traz segurança. Então, se você ficar no escuro, e aí? Como é que é? Eu não estou enxergando as coisas, né? Medo de um espaço fechado, claustrofóbico. Então, assim, tá me faltando ar. Então, assim, tudo isso é uma coisa natural. Não pode ser, como eu falei assim, não pode te deixar em pânico, né? Então, a gente tem que prestar atenção em relação a isso Ó, mesmo. a Lucy Luz está falando assim, Karina, faz que nem eu. Conversa com ela que ela vai Isso. embora. Só não E é isso xinga. mesmo. Não, ela vai pra cima de você. É tipo, queridinha, vai pra lá, não estou te vendo. É muita evolução pra mim, né? Ai, ai, ai. Mas vamos lá, vamos voltar no Manifestando Vamos, vamos. 2021? Então, ó, rememorando, a gente precisa ficar alerta aos nossos pensamentos e sentimentos. Quem puder, faça uma listinha das coisas que não quer levar para 2020. Reflita sobre isso, veja o que você pode fazer para não precisar, para não repetir isso em 2021. Entre em contato com seus medos. A minha primeira instrutora de Teta Healing, eu achava muito bonitinho, que ela falou assim, tanto quanto traumas e crenças, ela falou assim, tome chá com um monstrinho todos os dias. Né? Então, aquele monstrinho, seja um medo, um trauma, alguma coisa que te limita, entre em contato com ele, tipo assim, vem cá, vamos tomar um chá aqui, olho no olho, de igual para igual, do mesmo tamanho. Então, isso é importante. E aí, tendo feito toda essa revisão e visto o que você não quer mais levar, aí sim, planeje o que você quer para 2021. Mas assim, não assim, eu quero uma casa, eu quero viajar, né? Todo mundo quer. Mas assim, quem eu quero ser em 2021? Qual é a pessoa que eu quero ser? Qual é a contribuição que eu quero dar para a sociedade, Sim. para mim, para outra pessoa, né? Às vezes a gente fica nessa coisa de manifestar, pensando muito nas coisas só materiais, né? Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um trabalho, eu quero ganhar 5 mil por mês, eu quero isso, né? Ok, não que isso não esteja certo, mas para tudo isso acontecer, a gente precisa ser alguém, ser uma pessoa melhor, né? Contribuir, aquilo que a gente recebe também é aquilo que a gente doa. Então, assim, quem eu quero ser em 2021? Eu quero ser uma pessoa mais consciente, eu quero ser uma pessoa mais presente para minha família, eu quero ser um melhor profissional, né? Aí você sendo o melhor profissional, você sendo assim, trabalhando melhor os seus relacionamentos, você se amando mais, para você atrair alguém que te ame. Então tudo isso é importante, né? Então a gente limpa aquilo que a gente não quer, esvazia esse copo que está sujo, limpa ele bem e aí a gente se coloca aberto para receber. Quando a gente e eu falo assim, da gente manifestar ser alguém, porque a gente pode ser um bom profissional, e quando a gente fala assim, eu quero ser um bom profissional, isso pode denotar várias coisas diferentes. O ser um bom profissional quer dizer, pode ser para você mais reconhecimento, pode ser mais dinheiro, pode ser um título, um certificado, pode ser um monte de coisa. E se você falar assim, não, eu quero que em 2020 eu ganhe tal coisa, eu ganhe tal certificado, você vai ficar limitado àquilo. E se aquilo não ocorrer, você fica frustrado.
Então, assim, limpa e deixa vir o que o universo tiver para trazer para você. Às vezes a gente fica muito batendo o pé, eu quero X, eu quero X, eu quero X. Às vezes tem Y, A, B, C, D, tudo ali em volta para você. E você não traz aquilo para você porque você fala, não, só quero, só vai funcionar para mim se for X. E às vezes a gente pode ter não só Y, mas a gente pode ter tudo isso junto. Exatamente. Em vez de uma coisa, você pode ter tudo aqui. Sim. Então, assim, uma coisa que eu vim trabalhando muito nesses atendimentos desse mês, que eu coloquei como tempo de cura manifestando 2021, foi muito isso. Eu falei assim, o que a gente vai fazer aqui é limpar esse corpo, né? Limpar o que não te serve mais, de traumas e de crenças, para ir te deixar aberto para o que o universo trazer para você. Você fala, não, tá, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero também, gostei disso, também quero. E aí você consegue trazer aquilo para você, né? Agora, se você fica muito determinado em alguma coisa, você se fecha para o que está em volta. E aí, às vezes, você está perdendo oportunidades. Não é verdade? Verdade. Estão falando aqui, o que eu faço com a listinha que eu fazer? Que você está falando para fazer? A listinha, assim, gente, não tem nada ritualístico de queimar, não sei o quê. Aí você sente. Quem sentir de queimar, queima. Quem quiser deixar... Eu não tenho muitas essas coisas de ritual, não. Para mim é muito de sentir. A lista, inclusive, tem muita gente que gosta daquela coisa de escrever num papel e tal, para depois queimar. Lista eu faço tudo no computador, cara. Eu sou, tipo, digital mesmo. Então, vou lá, faço no computador, olho, apago, vou ticando, enfim. Então, faça como for melhor para você. Porque o importante não é a lista em si, mas é você olhar para aquilo e refletir sobre, né? E às vezes só a listinha começa pequena e depois ela aumenta. Uhum. E depois você vai olhando um monte de coisa, vai riscando, jogando fora, falando, não, isso aqui já resolvi, já resolvi, já resolvi, já resolvi. Então, assim, sinta de como é que você quer fazer. O importante é você refletir sobre o que você não quer mais e refletir sobre o que você quer. Então, você pode fazer uma lista também do que você quer, né? A Lu tá falando. Verdade, nós fechamos isso em tudo. Não podemos. De fechar para as energias boas, exatamente. Exato. Então, a gente tem que... quando a gente se coloca aberto, a gente se coloca aberto para tudo, né? Para coisas boas e para coisas ruins. Mas se a gente tem o livre-arbítrio, né? E aí é importante a gente começar a trabalhar a nossa intuição, porque o nosso corpo fala, né? Deus, o universo, o Criador, ele fala com a gente, né? Às vezes você vai você tem que ir em algum lugar, aí você tem que passar numa rua, você fala, não tô com vontade de passar por aqui, eu vou por ali. Tudo isso é nossa intuição. Sim. Né? Você vê uma pessoa, não sei, não foi muito com a cara dela. Gente, tudo isso é intuição. Então, quando a gente se coloca aberto, a gente está se colocando aberto para tudo, coisas boas ou coisas ruins. E aí você se utiliza do seu livre-arbítrio e da sua intuição para falar, não, quero isso ou não quero, e tá tudo certo. Gente, tudo é aprendizado. E acho que isso é uma das coisas mais fundamentais que a gente tem que aprender. Né? Seja lá o que aconteça na nossa vida, tudo é aprendizado. Do bom e do que é bom e do que é ruim. Sim. Né? Se você fez alguma coisa e você não teve resultado, aquilo gera aprendizado. Se você fez alguma coisa que deu certo, aquilo também gera aprendizado. Um relacionamento que não deu certo gera aprendizado. Um relacionamento que deu certo também gera aprendizado. E quando a gente se coloca nesse lugar de aprendiz, a gente só tem a lucrar. Né? Se você é mestre em alguma coisa, tá, você já sabe tudo. Mas se coloca no lugar de aprendiz, você sempre tem alguma coisa para aprender. Sempre tem alguma coisa para receber. Muito verdade. E eu sempre me coloco no lugar de aprendiz. Eu adoro esse lugar. Tem gente que fala assim, eu preciso... eu não lembro onde que eu vi algum curso que a pessoa fala assim, você tem que se sentir burro todos os dias. Eu acho que aí já é demais, né? Ninguém se sentir burro. Exatamente. Mas se sentir aprendiz, eu acho que tá de bom tamanho, né? A gente se sentir aprendiz.
Verdade, super verdade. Gente, alguma pergunta? Aproveitem. Por enquanto, Alguma não. coisa que vocês queiram manifestar para 2021? Quem vocês querem ser em 2021, né? É, Então é muito importante, assim. E vale ressaltar aqui, como eu falei, esse ano de 2020, ele é reflexo dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos e hábitos, né? E assim vai ser 2021. Então, não é do dia para a noite, tipo, virou 31 para o dia primeiro, tudo lindo, tudo maravilhoso. Não, né? A gente ainda tem coisas a resolver. E aí é importante a gente pensar assim que mesmo que a gente não mude o mundo todo agora, porque a gente infelizmente a gente não é capaz de tudo isso, mas a gente tem que pensar como se a gente fosse uma vela, né? No momento que a gente se ilumina, que a gente alcança uma consciência, uma sabedoria, que a gente vira luz, a gente ilumina as outras pessoas que estão ao lado. E a gente pode doar essa luz e iluminar mais. Então, se cada um pensar assim, vou ser melhor, eu uma pessoa melhor, né, acender a minha luz, a sua essência, a gente permite com que o outro veja, com que o outro se espelhe nisso, a gente pode passar a nossa luz para ele. E aí sim, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo crescer isso, e aí sim iluminar todo mundo, né? E fazer com que todo mundo possa ser quem realmente é, livre de preconceitos, livre de crenças coletivas, né? verdade. Então, é muito importante que a gente se apresente como a gente é. Isso, isso de início, como em qualquer lugar, né? Então, assim, isso de início pode trazer uma resistência, é normal, muitas pessoas têm resistência à mudança, nós temos, né? Mas, e aí eu falo, né? Na hora que a coisa estiver difícil, pede ajuda, pede para o Criador para ser forte, para te dar essa força, para te dar sabedoria, te mostrar como fazer, né? Eu tenho certeza que ele não falha, não. Não falha, mas não falha mesmo. É, também tenho certeza disso. Só não tentei Então, ainda com sempre o meu vai medo. fazer. Olha lá, tá em tempo de tentar com o medo. Tá em tempo, tá em tempo. Tá em tempo de contar com medo aí. Tem dia, tem dia mais indicado para fazer? Acho que a lista, né? Acho que é isso que ela quis dizer, né? E assim, vê um momento que você. Porque assim, você vai fazer a lista, às vezes é até uma coisa mais rápida. A questão é mais você fazer essa elaboração, essa avaliação. Então, assim, veja uma hora que você estiver mais Sim, tranquilo, sem interrupção, que você consiga fazer o processo do início ao fim. Às vezes você para agora, faz a lista, não sei o quê, aí depois alguém te interrompe, aí você deixa para terminar depois e não acontece, né? Então, assim, normalmente, ou logo que acorda, ou um pouco antes de dormir, normalmente são os horários que a gente está mais tranquilo, tem menos barulho, menos interrupção. Mas veja com você, às vezes, sei lá, você tá terminou de almoçar, não vai precisar trabalhar tão cedo, só daqui 1 ou 2 horas, eu senti que agora é hora de fazer. Gente, se conecta com o seu coração. A gente tá tão acostumado com esse negócio. Não sou contra rituais, tá? Não é isso. Mas é porque normalmente, assim, coisa do ritual tem que faça no dia tal, no horário tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso tem um propósito, ó, claro que tem. Mas assim, a gente tem que começar a se conectar com a gente. Nossa, agora me deu vontade de fazer isso, agora eu tô sentindo também que é pra mim acho. fazer isso. Então faça naquele momento, Sim, né? Não deixe para no dia 21 às 22 horas, porque Saturno e Júpiter e não sim. precisa. Não precisa. Né? Se conecte com o seu coração, sinta você se é de fazer ou não. E se começar a ficar muito doloroso, gente, que às vezes dói mesmo, você começa a fazer aquilo, né? Fica, beleza, sai, esparece, toma um chazinho e tal, depois retoma, tá tudo certo, É. né? Não se force. A gente tem que aprender, a gente já vive num mundo muito acelerado, que a gente se cobra de muita coisa. Então, assim, deu para fazer. E também, assim, deu para fazer agora em 2020, beleza, não deu, faz em 2021. Essa lista você pode fazer a qualquer momento, né?
Porque a gente projeta quem eu quero ser, a gente pensa, tá falando aqui em 2021, mas eu passo assim, quem eu quero ser amanhã, Sim. quem eu quero ser daqui a um mês, daqui a 10 anos, aí é você com você mesmo, né? Então, se conecta aí com o coração que ele vai te falar direitinho como é que é. Tem uma dica de como inicia lá? Tem uma dica de como inicia lá? Como assim? Espera aí, ajuda nós aí, que eu não Nem entendi. eu. Eu sei que escrevendo aí no Instagram tem hora que é difícil, né, minha gente? É, Podia ter umas mensagens de voz, né? é, Ó, fica a dica aí, Facebook. verdade, Cadê o. Que a verdade, gente podia mandar mensagem de voz. verdade. Mas esse aí eu não entendi. Se puder fazer aí, Como deixa eu ver começar? quem foi. Como Como começar a começar. lista? Ela falou, amores, foi, né? Foi o que você falou no seu momento, né? É, sintoniza com o seu coração. Às vezes você vai falar assim, ah, eu quero, sei lá, vou tomar um chá, vou acender uma vela, vou acender um incenso. Faz do jeito que você achar mais gostoso, né? Qual que é o ambiente que você quer. Então, acende a vela, apaga a luz, não sei, do jeito que você achar melhor, né? É O isso aí. importante é você estar bem, você estar disposto para fazer aquele trabalho, É verdade. né? Porque você sabe que é um trabalho que vai mexer com você. Gente, se não mexer com você, não está fazendo sentido, viu? Começa por aí, É, né? Tem que mexer, tem que dar revirada, às vezes vai trazer um choro e deixa vir. Se for para chorar, chora. Bota para fora é, mesmo, não tem problema, tá? Mas o ambiente, e aí você cria do que você achar que é mais gostoso para você. verdade, verdade. Gente, estamos chegando ao final. Mais alguma pergunta, Eita! amores? É, passa rápido, né? Ah, Passa super rápido. passa rapidinho, É, mas é assim mesmo. é. E eu só tenho a agradecer, né, Jô? Eu vou falar um pouquinho. Se a gente entendeu, ela está insistindo na questão, a escrita. Tá, vamos lá. Ah, Como iniciar a lista? A como escrita. iniciar a lista? Beleza, vamos lá. Você pode fazer o exercício de fecha os olhos, vai pensando, vai lembrando como é que foi 2020, passando pelos meses, janeiro, o que que aconteceu em janeiro, o que que aconteceu em fevereiro, março começou o lockdown, como é que você se sentiu? É Como é que uma foi para ótima ideia. você, É uma ótima ideia. né? É, Como é que foi para você esse lockdown? Você ficou com medo? Não ficou? Teve que se separar de alguém que você gostava? Como é que foi seu trabalho, né? Vai passando pelos meses, e aí, depois de uns 3 meses de lockdown, como é que estava a sua alimentação? Estava comendo bem, estava comendo mal, já estava desesperada porque estava dentro de casa, estava se relacionando ou não. Gente, tem um monte de solteiro aí que, né? Nada esse ano, bem. É é verdade, isso verdade. influencia. É, Então, assim, vá pensando, vai rememorando um pouco 2020 e vai colocando, né? Nossa, verdade. fiquei mal com isso, perdi fulano, né? Perdi meu emprego, fiquei sem grana tal hora, enfim, né? Fiquei com medo de fulano estar com. E aí você vai fazendo, você fala, tá, esse medo de perda, aí como é que você analisa, né? Eu não, o que eu não quero mais levar para 2020, medo de perder alguém. Gente, perder alguém é natural. A gente está perdendo mais gente agora porque é uma pandemia, mas uma hora a Sim, gente vai perder os nossos entes. sim, Ponto, né? Então, assim, medo de perder um ente. Então, vamos trabalhar isso, porque uma hora isso vai acontecer, né? Medo de verdade. perder o trabalho. E como é que você pode fazer, então, para não perder o trabalho, para ter uma segunda renda? Pensa, né? Aí você consegue planejar o seu 2021, Verdade. né? Para caso aconteça, você já está preparado para aquilo, né? Conseguimos falar, Márcia, isso mesmo. Ela falou, mandou beijocas da Márcia, perfeito. É isso mesmo. Que bom. Linda, obrigado, amoreca. Que bom, que bom. É que a gente realmente não estava entendendo, desculpa. Mas aqui a gente vai tentando resolver. Gente, gratidão. Sintam-se beijadas, todos abraçados aí. Gratidão por mais uma live.
Jô, sempre, né? Você é uma linda, você é sempre bem-vinda. E o ano que vem a gente tem live com ela. Ó, de uma coisa que está programada já há muito tempo a nossa live. E vai ser perfeita para o começo do ano que vem. Aguardem aí. Né? Nós vamos arrasar Vamos aí. fazer esse mundo melhor, Verdade, né? verdade. Deixa a palavra para você aí, amor. Queridos, muito, muito obrigada pela oportunidade. Espero que todo mundo tenha um excelente fim de ano, que a gente se prepare, né, para esse 2021, que a gente consiga atingir o nosso objetivo de sermos pessoas melhores e preparadas e conscientes para o que está por vir. Vou relembrar que esse mês, até o dia 31, tem essa promoção chamada Tempo de Cura. É só me conectar pelo Instagram. O valor da sessão é R$ 80 e a intenção é exatamente essa, a gente trabalhar, né, limpando esse copinho para poder a gente ficar com o copo vazio para 2021, para trazer, né, de 2021 tudo que a gente puder. Tá bom? Então, muito obrigada, tudo de bom para vocês. Aí, gente, boa noite, tá, gente? Até a próxima. Amanhã tem live. E depois a gente tem mais 2 lives aí, ó, da Maratona do Aprendizado para esse ano. E aí a gente só volta o ano que vem. Não percam. É isso aí. Tchau, gente. Boa noite, viu? Beijo para todo Tchau, mundo. Tchau, Márcia. Boa tchau. noite. Beijo.